processo de avanço de uma geleira, quando ela alcança um corpo aquoso, como um mar, um lago ou um oceano, os sedimentos neles contidos, como mostrado na imagem, são depositados nesses ambientes, onde sofrem retrabalhamento pela ação das ondas e correntes aquosas. Já quando a geleira termina no mar, com profundidade suficiente para a flutuação de sua extremidade, ela é destacada, como mostrada na imagem animada, por fragmentação glacial, formando um iceberg. Com a fusão do iceberg, clastos de tamanho variáveis, desde argila até matacões, são depositados como sedimentos subaquosos, quase sempre laminados e deformados, como mostrado nas fotografias, e são localmente deformados por clastos caídos de dimensão maiores, formando uma estrutura sedimentar conhecida como dropstones ou seixos caídos. Em relação à erosão glacial, devemos ter em mente que as geleiras possuem um alto poder erosivo e desempenham um papel importante na escultura do relevo. Quanto à erosão glacial, 3 processos são comuns associados às geleiras. A primeira delas é a remoção. Esse processo está associado à presença de fraturas no substrato rochoso ou irregularidades no embasamento. Essas irregularidades ou anisotropias associadas à movimentação da geleira pode resultar na remoção de pedaços desse substrato. O segundo processo é conhecido como abrasão, onde os fragmentos das rochas na base da geleira causam polimento, estriação e moagem devido ao atrito da geleira com o substrato. São comuns na superfície de substratos rochosos e nas partículas maiores transportadas na base da geleira. O resultado é observado nas rochas do substrato, onde seixos e matacões geralmente apresentam-se estriados, na forma de ranhuras, como mostrado na fotografia ao lado, que apresenta alguns milímetros a vários centímetros de largura e dispostos paralelamente à direção do fluxo glacial, ou seja, as estrias nos dão uma ideia da direção do fluxo glacial. O terceiro processo é a ação da água de degelo, que é semelhante à erosão fluvial. Como mostrado na imagem, são formadas por correntes subglaciais de águas de degelo de alta energia, que estão relacionadas ao impacto das partículas transportadas sobre a superfície das rochas. O processo de movimentação das geleiras sobre o substrato resulta numa série de feições de erosão glacial em microescala, vista em planta e em perfil com o sentido do fluxo glacial indicado. A presença das estruturas a seguir, diferentemente das estrias glaciais, são indicativas do sentido do fluxo glacial. A primeira delas são as estrias glaciais e estrias tipo cabeça de prego, marcas de impacto, fraturas lunadas, sulco em crescente e fraturas em crescente. A fotografia a seguir mostra uma dessas estruturas. A pergunta a ser feita é qual o sentido do fluxo da geleira. A imagem mostra uma série de estruturas erosivas, como estrias glaciais, que são indicativas da direção do fluxo, e marcas de impacto e sulcos em crescente, que são indicativas do sentido do fluxo. Podemos indicar que o fluxo sempre ocorre no sentido da porção mais íngreme da estrutura. Uma estrutura típica de ambientes glaciais associada ao substrato rochoso são conhecidas como rocha montonê. São feições assimétricas do substrato rochoso, causada pela movimentação do gelo sobrejacente, onde o gelo causa polimento e estriação da superfície, a montante, associada a processo de abrasão, no seu flanco de menor inclinação, e as fendas existentes na superfície se formam à medida que o gelo se move sobre um declive ou sobre uma irregularidade do substrato rochoso, onde o gelo arranca os fragmentos nessa irregularidade, produzindo uma superfície irregular. Ou seja, associada às rochas montonês, ocorre abrasão a montante com a formação de estrias glaciais e remoção de blocos a jusante. E a forma final do substrato rochoso é chamada de rocha montonê, como pode ser vista na imagem. Essas estruturas são muito comuns no Parque Rocha Montonê, no município de Salto, em São Paulo. Outra característica da erosão glacial é a formação de vales glaciais. De um modo geral, os vales glaciais assumem uma forma de U,
diferente dos vales fluviais que têm uma forma em V e perfil transversal. E geralmente os vales suspensos são comumente atribuídos à erosão glacial. Geralmente, antes da glaciação, as vertentes são mais arredondadas e os vales fluviais assumem um formato em V. No momento da glaciação, o alto poder erosivo das geleiras causa erosão das vertentes e transforma esses vales em formato de V em U. E após a glaciação, com o derretimento das geleiras, é muito comum a presença de vales suspensos associados às estruturas e a presença de vertentes pontiagudas e angulosas. A fotografia na região do Alasca mostra um vale glacial típico, com as vertentes angulosas e os flancos dos vales em U bastante íngremes. Fiord é um tipo de estuário formado em épocas pós-glaciais, associado ao derretimento das geleiras e ao aumento do nível médio dos mares sobre os vales glaciais, forma esse ambiente. Em síntese, resulta na reentrância do mar, continente adentro, estreita, profunda e ladeada por paredes íngremes, como mostrado na fotografia, em geral atribuído a um afogamento devido a uma subida do nível relativo do mar, ocupando antigos vales glaciais. O transporte glacial resulta na movimentação das partículas e fragmentos rochosos pelas geleiras. Quanto a esse movimento, eles podem ocorrer sobre a superfície, conhecido como transporte supraglacial, no seu interior, representado pelo transporte inglacial, ou na base, representado pelo transporte subglacial. De um modo geral, os sedimentos supraglaciais são formados na zona de acumulação da geleira em contato direto com a encosta. Alguns movimentos de massa na encosta íngreme do vale glacial podem fornecer partículas rochosas que se acumulam no topo da geleira, que com o movimento da geleira, esses sedimentos são incorporados na base da geleira, representando o transporte subglacial, onde esses sedimentos têm contato direto com o substrato rochoso, resultando nos sedimentos subglaciais. Uma característica diagnóstica desses sedimentos é que eles são mais arredondados devido ao processo de abrasão glacial, mais arredondados devido ao retrabalhamento e apresentam uma grande quantidade de estrias glaciais. Já os sedimentos supraglaciais, na zona de acumulação, sem contato com a encosta, eles são transportados inglacialmente, ou seja, dentro das geleiras, e não têm contato com o substrato. Já os sedimentos supraglaciais, na zona de ablação, eles são transportados supraglacialmente. E os sedimentos relacionados a esses dois tipos de transporte, inglacial e supraglacial, são mais angulosos por não estarem em contato direto com o substrato e são desprovidos de estrias glaciais.